Fala, gateiros! Essa é a minha gata Lea e eu sou um Cetus. E já pararam pra pensar como um felino, que tá aí dormindo no seu sofá, passou de um caçador selvagem para um companheiro perfeito? Pois é, a história da domesticação dos gatos é muito, mas muito mais surpreendente e complexa do que a gente imagina. Cheia de reviravoltas que a ciência só conseguiu desvendar há pouco tempo. Então bora direto ao ponto. A grande pergunta que intrigou os cientistas por décadas foi quem foram os primeiros a trazer os gatos para o nosso mundo. A resposta que todo mundo achava que conhecia, bem, mudou completamente. Pois é, durante anos e anos, todos os livros de história apontavam para o Antigo Egito. Faz sentido, né? As pinturas, as estátuas, aquela adoração quase divina que eles tinham pelos felinos, tudo parecia uma prova super clara. Mas a verdadeira história, como a gente vai ver, é muito mais antiga. E é aí que a gente começa a perceber como os gatos são únicos. Pensa comigo, ao contrário de vacas ou ovelhas que davam comida e materiais, ou cavalos que ajudavam nos trabalhos pesados, os gatos ofereceram outra parada totalmente diferente. Eles chegaram com uma habilidade super útil, claro, controlar pragas, mas acabaram dando pra gente algo que nem sabíamos que precisávamos: a companhia deles. Hora de desmontar o mito do Egito e revelar a verdadeira origem dos gatinhos. Nossa viagem no tempo volta 10 mil anos, para uma região conhecida como Crescente Fértil. E essa data não é à toa. Foi justamente ali e nessa época que os humanos inventaram a agricultura. E essa conexão, como a gente vai ver, é a chave de todo esse mistério. Guarda esse número, 9.500 anos. Essa é a prova mais antiga de uma conexão entre um humano e um gato. E essa prova é sensacional. Em Chipre, arqueólogos encontraram uma tumba de quase 10 mil anos. E ao lado do esqueleto humano, sabe o que tinha? Os restos de um gato. E o mais louco, os gatos nem são nativos da ilha. Ou seja, os humanos os levaram de barco. E ninguém leva um gato num barco se não tiver uma relação de carinho e confiança com ele. Olha essa linha do tempo. Dá para colocar tudo em perspectiva, né? Esse enterro em Chipre é quase 6 mil anos mais antigo do que as primeiras representações egípcias. Então fica claro que, mesmo o Egito tendo um papel super importante, a história não começou lá. Então, se a gente não domesticou eles da forma tradicional, como foi que tudo começou? E é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Tudo indica que essa foi uma das poucas domesticações da história em que eles escolheram a gente. E esse é o ponto-chave. A teoria mais aceita hoje é que os gatos deram o primeiro passo. Não foi uma conquista nossa, mas sim o início de uma parceria em que os dois lados saíram ganhando. E faz todo sentido. Quando a gente começou a praticar a agricultura, os celeiros ficaram cheios de grãos. E o que os grãos atraem? Ratos. Muitos ratos. E quem é que ama um ratinho? Os gatos selvagens. Os que eram mais tranquilos e menos ariscos acabaram se aproximando das vilas e, com o tempo, das pessoas. E a genética confirmou essa história direitinho. Uma análise de DNA feita em 2007 provou que todos os gatos domésticos do mundo descendem de uma única subespécie, o gato selvagem do Oriente Médio. Isso mostra que a domesticação aconteceu só uma vez, numa região específica do planeta. Agora sim, vamos voltar para o Egito. Porque, mesmo não sendo o ponto de partida, o papel dos egípcios foi essencial. Eles não começaram a história, mas foram os primeiros a levar essa relação a outro nível, quase divino. Os egípcios foram os primeiros a mostrar os gatos dentro de casa como parte da família. Transformaram os bichanos em deuses, associando-os à deusa Bastet. Criaram gatos em massa e chegaram a mumificar milhões deles em rituais sagrados. Valorizavam tanto os gatos que exportá-los era um crime gravíssimo. Mas, como a gente bem sabe, nem as leis de um império conseguem segurar uma ideia tão boa. Os gatos ficaram populares demais. E, a partir daí, esse caçador do Oriente Médio começou sua jornada silenciosa e imbatível pelo mundo. E quem levou os gatos do resto do mundo? Os marinheiros. Nos navios fenícios, gregos
E, especialmente nos barcos romanos carregados de cereais, os gatos eram os melhores caçadores de pragas possíveis. Eles se espalharam pela Europa, seguiram rotas comerciais até a Ásia e mais tarde cruzaram oceanos com os exploradores. Foram, sem dúvida, verdadeiros viajantes globais. E na Ásia rolou uma coisa muito interessante. Como não havia gatos selvagens locais para cruzar com os domesticados, os gatos que chegaram lá evoluíram de forma isolada. Esse isolamento genético deu origem a algumas das raças mais antigas e diferentes que conhecemos hoje, como o siamês, já descrito em textos tailandeses do século XIV. Por quase toda a sua história, a evolução dos gatos foi lenta, natural, sutil, mas nos últimos 150 anos, tudo mudou. A evolução felina, que antes era um processo gradual, entrou em modo turbo, e dessa vez com os humanos no controle. E aqui está uma diferença bem clara em relação aos cães. Os cachorros foram criados seletivamente por milhares de anos para caçar, pastorear e proteger. Já os gatos, durante 9.850 anos, só precisaram de uma coisa para dar certo com a gente: serem amigáveis. O boom das raças felinas é um fenômeno super recente. O ponto de virada foi em 1871, com a primeira exposição oficial de gatos no Crystal Palace, em Londres. Esse evento não foi só uma competição de beleza. Foi o nascimento da criação de gatos como hobby e como ciência. Foi o começo do que hoje chamamos de cat fancy. Hoje em dia, criar gatos é uma ciência avançada. A maioria das raças que a gente conhece surgiu depois daquele evento em Londres. Usam-se tecnologias de ponta e até se criam híbridos exóticos, cruzando gatos domésticos com selvagens para formar raças como o Bengal. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, do ponto de vista evolutivo. E assim termina essa jornada épica de 10 mil anos. De um predador oportunista no Crescente Fértil, a uma divindade no Egito. A um viajante que conquistou todos os continentes, até se tornar o parceiro que a gente conhece e ama hoje. E isso leva a uma última reflexão. Da próxima vez que você olhar para o seu gato, lembra dessa história incrível. Cada gatinho é o resultado de uma jornada evolutiva longa e improvável. E aí fica a pergunta: o que será que esse futuro reserva para essa relação tão especial? E você, já conhecia essa história incrível e maravilhosa? Conta aí nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber vídeos incríveis sobre nossos amigos felinos. Até a próxima!